amigo e mestre Jesus, companheiro de todas as horas, mentores espirituais que nos acompanham nesta encarnação, mentores espirituais que nos abraçam e nos acolhem nesta casa, em especial na noite de quinta. Sempre estamos a agradecer por essa companhia amiga e amorosa e pedimos que abençoem a nossa noite para que ela transcorra em clima de paz, de luz, de harmonia e de aprendizado, com a mensagem que hoje Adenauer nos traz, ajudando-nos sempre no nosso processo de crescimento espiritual. Mestre amigo Jesus, que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor estejam conosco, agora e sempre. Assim seja. Vamos ouvi-lo. Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo trouxe para nós um esclarecimento fundamental para a compreensão de uma série de fenômenos que ocorrem na natureza, como também para a compreensão de como funciona a nossa mente. Isso diz respeito à mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que o ser humano possui, que lhe permite se comunicar com seres, com pessoas que estão em outra dimensão. Nós somos todos médiuns. Esta afirmação exclui a ideia de que o Espiritismo apresenta uma faculdade exclusiva dos seus adeptos, ou daqueles que se comportarem de uma ou de outra maneira. De forma alguma há uma exclusividade na mediunidade. Todos somos médiuns, todos somos capazes de estabelecer uma comunicação com seres de outra dimensão. Essa comunicação é permanente, não é uma faculdade que se possa extrair, retirar, porque ela é radicada no organismo perispiritual. O perispírito, ou o corpo intermediário entre o físico e o próprio espírito, é ali onde se encontra esta competência, essa habilidade, essa capacidade que foi agregada ao ser humano desde o princípio da sua evolução, desde que ele se entende como espírito, como ser inteligente, essa faculdade foi se desenvolvendo. Então, todos nós somos médiuns, chineses, americanos, corintianos, jogadores do Vitória que agora respiraram, mas todos somos médiuns. Espíritas, católicos, budistas, somos médiuns. Se utilizamos ou não essa faculdade, desta ou daquela maneira, é uma coisa diferente. Quando é que você pode testemunhar, testificar que você é de fato médium? A nossa cultura e o nosso desconhecimento inibe a percepção de que você está tendo um contato mediúnico. Sempre estamos nesse contato, sempre estamos em conversações, sempre estamos estabelecendo uma relação com pessoas desencarnadas. Mas inibimos isso. Desconhecimento, preconceito, não percebemos que aquilo é uma comunicação. Só para ilustrar, e é algo até para mim hilário, mas para ilustrar, veja o que me aconteceu esta semana. Eu atendo uma mulher há alguns anos, e ela, diferentemente de todas as sessões que ela tem comigo, já pelo menos há 5 anos, ela chegou com os olhos arregalados no meu consultório. Eu estranhei, porque ela sempre foi alegre, jovial. Mesmo quando ela estava triste, chegava tranquila. Esta semana, ela chegou com os olhos do tamanho
de uma azeitona preta grande. Eu estranhei. Como sempre, vou à recepção, receber a pessoa. E ela me olhando de uma forma estranha. Olhava para os lados, olhava para mim, não disse nada, mal me cumprimentou, entrou na sala. Sentou-se e continuou com a mesma expressão. Eu disse, o que está acontecendo com essa criatura? Aquela expressão de quem surtou, de quem psicotizou, era a expressão dela. Eu fiquei apreensivo, porque não era habitual para ela. Ela não tinha nenhuma característica de uma pessoa que poderia surtar. 40 e poucos anos. Até que ela disse, Adenauer, eu disse, pronto, então me reconheceu, né? Adenauer, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você promete que você vai responder com muita sinceridade? Eu disse, claro, nem sempre sou sincero, mas vou fazer um esforço para responder com sinceridade. Brinquei. Ele disse, não, fale sério, não ria de mim a pergunta que eu vou lhe fazer. Eu disse, não se preocupe, que eu encarei já com seriedade. Ela disse assim, eu morri? Eu disse, não sei. Ela disse, não faça isso comigo. Me diga, eu morri? Eu disse, mas por que você está me perguntando isso? Ela disse, eu fui trabalhar. E lá, nada do que eu fiz apareceu. Perguntei uma pessoa ou outra, todo o meu trabalho desapareceu do sistema. Estava o trabalho de todo mundo, menos o meu. Eu chego aqui e você diz para mim, como de fato disse, hoje não é seu dia. E é meu dia. Então, eu quero saber, eu morri? Eles vão fazer um teste. Você já se beliscou? Eu disse, já, mas isso não prova nada. Porque espírito também se belisca e vai sentir. Eu quero saber se eu desencarnei. Ela é espírita. Veja o grau de ignorância que nós temos a respeito do que é a morte. E ela estava falando sério. E eu quero saber se eu desencarnei. Se você, vamos fazer um teste para saber se você desencarnou. Eu não tenho certeza, porque eu também posso estar conversando com um espírito desencarnado que se materializou aqui para conversar comigo. Isto é possível. Tem os chamados agêneres, que são espíritos que tomam a forma humana momentaneamente e você pensa que está conversando com um encarnado. Então, é possível que você tenha desencarnado. Vamos lá. E ela ficou mais séria ainda quando eu disse isso. E eu tinha que dizer, porque se ela queria levar a sério o que estava acontecendo, eu também resolvi topar. Vamos fazer o seguinte, quando a pessoa desencarna, o pensamento é ação. As ideias tomam forma. O que você quer ver, você verá. Você vai fechar os olhos e vai se imaginar na sua casa. E vai dizer para você, eu quero ficar em casa. Depois você vai abrir os olhos. Se você aparecer aqui, você está encarnada. Se você aparecer na sua casa, você desencarnou. E não volte aqui, fique lá, porque eu tenho que atender outra pessoa, né? Eu tenho que trabalhar, não é com medo de você, não. Eu tenho que trabalhar. Ela fechou os olhos, se concentrou, esperou bem uns 5 minutos, abriu os olhos. Aí ela começou a chorar. Ainda bem que eu não desencarnei. Parece piada, mas isso foi verdade. Eu disse a ela, eu vou contar na palestra. Ela disse, conte, mas só não diga meu nome. Posso dizer a profissão? Não diga a profissão, porque toda quinta-feira eu estou lá e eu tenho amigos que vão lá, e eu não quero que ninguém saiba. Mas então eu vou omitir o seu nome, né? Parece brincadeira, mas nós somos assim. Nós não sabemos do que estamos tratando. Quando fala em mediunidade, você pensa que é algo sobrenatural,
que é algo do outro mundo. Quando ele fala em morte, você diz, Deus me livre. Quantos aqui, espíritas de carteirinha, ante uma situação grave, se benze? Se benze. No costume, no hábito católico, que não é espiritismo. São condicionamentos, é cultural. Nós ainda não entendemos de fato o que é a imortalidade, que é uma coisa séria. Temos medo da morte. Eu acredito. Não basta acreditar. Espiritismo é mais do que crença. A crença não é suficiente. Não é. Não adianta você achar que o que você acredita. As leituras não são suficientes. Eu li que é assim. Criatura, a leitura é como quem vê o mapa. O território não é o mapa. O Espiritismo lhe ajuda a construir a casa, mas como morar nela é responsabilidade sua. Nós não entendemos. Nós achamos, no mundo espiritual eu li que é de tal maneira, mas qual é o seu sentimento? Qual é a sua reflexão a respeito do que é? Então, quando fala em mediunidade, a gente já pensa em mágica, como se fosse mágica. Procuramos o Espiritismo para a mágica. O Espiritismo resolve. O que o Espiritismo resolve é lhe esclarecer sobre a sua natureza. Porque o mais são leis da natureza. O Espiritismo não é uma religião de salvação. Então, mediunidade é uma faculdade do Espírito. É algo que você possui, não está acostumado a lidar. Então, comece a entender, para você discernir o que é seu e o que não é seu, que a sua mente é um canal aberto de comunicação. Aberto. Não é fechado. Não é porque é um crânio bem protegido. Aliás, só é um crânio bem protegido porque o cérebro é frágil. Tocou, pode provocar um edema. Pode provocar. O crânio só é assim porque é frágil. O coração só está dentro do tórax porque é muito frágil. Veja o joelho. Por que o joelho não é dentro de uma estrutura? Porque é forte. O cérebro é frágil, então tem uma caixa para proteger. Mas a mente não tem caixa nenhuma, é um sistema aberto. A nossa mente é aberta. Entra pensamento de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é gente. Ali dentro da mente tem um euzinho, que é você, mas que é bombardeado de tudo quanto é lado. Hoje uma amiga minha me ligou dos Estados Unidos. Adenauer, minha mãe viu um espírito no meu quarto. E eu, essa noite, meu marido me disse que eu acordei gritando, será? Será que é? Nós temos estas influências. Ninguém está livre de ter uma visita espiritual em sua casa, porque o sistema é aberto, é totalmente aberto. E nem por isso você vai ficar com medo, nem por isso você vai se esconder e botar cruz em tudo quanto é lugar para proteger. Eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás, ela resolveu proteger a casa dela de incenso. Botou incenso em tudo quanto é lugar. Botou incenso na sala, saiu com um palito que queima, e o incenso, você conhece, né? Um palitozinho, queimou, e saiu incensando a casa. Adenauer, era para expulsar os maus espíritos. Olha que ingenuidade. Mas ela foi. A sala, o quarto dela, o quarto vizinho, 2 quartos a casa, o sanitário, incenso e tudo, ela quarto de empregada. Quando ela chega no quarto de empregada, ela estava sozinha em casa, a empregada tinha descido, ela foi passar o incenso.
Quando ela sai do quarto de empregada, uma pessoa espirra dentro do quarto. Olha. Ela pensou logo, é espírito. Espírito não espirra por causa de incenso, criatura. Não é? Não, eu pensei que era um desencarnado ali. Olha a ignorância. Desencarnado espirrando por causa de incenso. Tem nariz, mas não pega esse cheiro. Volta no quarto. Sabe o que aconteceu? Que ela achou debaixo da cama do quarto da empregada? O porteiro. O porteiro que espirrou. Olha que coisa fantástica. Ele se escondeu debaixo da cama. Parece brincadeira, mas isso foi verdade. Isso não é piada, não. Isso foi verdade. A mente é um sistema aberto. Seus pensamentos não são só seus. Não é só o que você ouve. O seu passado ecoa dentro de você também. Então, há ideias que não são desta encarnação. A sua infância ecoa dentro de você. O que seu pai, sua mãe disse lá atrás, ecoa dentro de você. O que você viveu quando estava no útero de sua mãe, ecoa dentro de você até hoje. As fantasias que você imaginou quando criança, ecoam até hoje na sua mente. As ideias das pessoas à sua volta, ecoam na sua mente. As ideias de pessoas desencarnadas ecoam na sua mente. Sua mente é um canal de comunicação com o universo à sua volta. Compreenda isso. E isso não é para você se assustar. E agora, meu Deus, será que esses pensamentos todos são meus? Não são. Com certeza não são. É por isso que você precisa de um nome, desde criança, de um endereço, de uma filiação, de um referencial, para você dizer assim, eu sei quem eu sou. Sabe nada, não sabe. Você pensa que você é a soma desses referenciais. Tem uma parte dos seus pensamentos que vem do além, que vem da dimensão espiritual. Não se assuste disso, porque isso é natural. Como é que você distingue? Se conheça, separe suas tendências, o inusitado, o diferente, o que não condiz com a sua personalidade, pelo menos que você acha que você é. Então, se acostume a ouvir, não com os ouvidos da carne, a perceber, é uma sensibilidade. Tire férias de você, para você ouvir a voz dos espíritos. O que é tirar férias de você? Tire férias da rigidez, tire férias da arrogância, da prepotência, do orgulho, de tudo que restringe a sua ilha pessoal. Aí você vai começar a ouvir as vozes dos espíritos, que são muitas dentro de você. Mãe, pai, avô, avó, desencarnado, tio, tia, filho, parente, aderente. Você vai ouvir isto. E é natural. Não é o porteiro debaixo da cama, não. Espírito não fica assim, nessa intimidade na sua casa, porque há vibrações diferentes. Às vezes, um espírito que está a quilômetros de distância influencia você, porque é frequência vibratória. É como um rádio, o locutor está lá, você ouve aqui. É como o celular, a pessoa está do outro lado do Japão e você ouve aqui. Não precisa a presença física, mas a gente cria uma série de fantasias sobre o que é o espiritual. É algo absolutamente natural. Quando você sair de férias, ou quando for a um lugar, convide os espíritos para passear com você. Natural. É a mesma sociedade. Não é uma outra sociedade. Chega assim e diz, gente, vamos ali. Que tal?
Eu me lembro há muitos anos, quando meu sogro faleceu. Eu cheguei em casa no dia do falecimento dele, na noite do falecimento dele, eu vi a sala do meu apartamento cheia de gente. Eu não vi, na realidade, eu senti que ele tinha um bocado de gente na sala do meu apartamento, ali na Pituba. Eu pensei assim, quando eu abri a porta, sabe quando você sente que tem muita gente dentro de casa? E estavam meus filhos dormindo com a secretária, porque a esposa estava no velório. Eu cheguei e disse, poxa, o que esse povo está fazendo aqui? Aí eu pensei, são os parentes desencarnados dele que vieram para o enterro. Ele era do interior. Então fizeram da minha casa um pouso. Não tem problema, desde que cada um na sua. Pode ficar aí na sala, meu quarto é meu quarto, eu vou dormir. Cheguei em casa, tomei um banho, comi um sanduíche e fui dormir. A casa cheia de gente. Tudo matuto do interior, tudo matuto. Porque espírito desencarnado é gente também. Aquele povo do interior, aquelas conversas velhas, falando do passado, sabe? Fique aí. Saio do corpo consciente, o que vejo aí, eu vi na porta do quarto, 2 espíritos querendo conversar. No meu quarto. Eu disse, meu amigo, dá licença. Não, mas a gente quer conversar com você sobre a morte. Dá licença. Vocês fiquem do lado de fora, aqui é meu quarto, minha casa. Não consegui. Acendi a luz do quarto, levantei, fui para o corpo, levantei, acendi a luz do quarto. Por favor, vocês querem sair? Eu estou na minha casa, fiquei lá fora. Voltei para o corpo, adormeci, saí de novo consciente. Desta vez, sabe onde eu apareci? No Jardim da Saudade. Eu já estava lá, porque eu queria ir lá. Fui lá. Chego ao local onde estava o corpo dele estendido. Vi minha esposa. Ela está aqui, ela lembra dessa história, não lembra? Vi minha esposa, a mãe, irmãs, o corpo dele no caixão e ele em pé do lado do corpo. E ele em pé. Me aproximei dele naturalmente. E disse, fulano, disse o nome dele, fulano, você desencarnou. Mas ele não me ouvia. Não me ouvia. Eu não sou um bom obsessor. Ele não me ouvia. E eu insistindo, fulano, você desencarnou. E eu ouvia dele a seguinte expressão. Ali, do lado do corpo, ainda ligado ao corpo, dizendo, quero ir para casa. Quero ir para casa. E eu dizendo, você desencarnou. E ele dizendo, quero ir para casa. Eu me aproximei mais dele ainda para falar de uma forma mais intensa, quando ele se virou para mim. E se aproximou tanto de mim, que quase ele entrou no meu corpo. Quando ele fez isso, eu senti um choque de 220 volts ou mais. O corpo lá deu um pulo na cama e eu acordei. Pelo fluido vital dele tocando em mim. Na UTI, onde ele desencarnou naquela madrugada, na madrugada daquele dia, ele dizia, quero ir para casa. Tanto é que ele precisou ser contido na UTI, porque ele queria ir para casa, ele não gostava de hospital. E eu ouvi ele dizer isso enquanto estava ligado ainda ao corpo, porque morrer não é a mesma coisa que desencarnar. A morte do corpo nem sempre libera o espírito para desencarnar. O espírito pode ainda ficar ligado ao corpo, mesmo quando esse já não tem mais sinais vitais. Era o caso dele, ele ainda estava ligado. Outros se desligam antes do corpo perder os sinais vitais, tem espíritos que se desligam. Ele ainda estava ligado. Acostumem-se com a morte,
Acostumem-se com presenças espirituais em casa, no trabalho, aqui, na rua, dentro do carro, em qualquer lugar. Isto é absolutamente natural. Isso não é crença. Isso não é crença. É preciso tomar consciência. E é muito bom que você saiba disso. É muito bom. Você saber que sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, quem quer que seja, desencarnou, às vezes vem lhe visitar. Nem sempre está ali colado, mas às vezes vem lhe visitar. Vem saber como é que está. Vem acompanhar esse ou aquele ente querido que ficou, um neto, uma neta, um bisneto. Quer acompanhar porque tem uma ligação mais forte com aqueles que estão começando a jornada e você já foi. Então voltam para saber, para acompanhar. É natural, você tem um ente querido, você quer saber como é que ele se encontra, porque a sociedade é a mesma. Há uma relação muito próxima entre certas cidades espirituais e a vida material. Há outras cidades espirituais que essa relação não existe, são espíritos que já estão no outro estágio de evolução, mas a maioria ainda se vincula. Então, a mediunidade é uma faculdade que pertence ao ser humano, é full time, é tempo integral, você está sempre em contato. Não é exagero. Vai fazer uma prova? Peça ajuda aos espíritos. Gente, me ajuda aqui, só para ir. Diga aí, é A, B, C ou D. Né? Agora, pode aparecer um que queira brincar com você, a letra é A, ele diz B, você bota B e você erra. Então, mesmo que você peça ajuda, saiba que não é garantia. Às vezes o espírito nem sabe biologia, a pergunta é de biologia, ele sabe física, vai soprar, vai errar. Então, se você vai pedir ajuda, entenda que essa ajuda pode vir de forma diferente, mas há essa relação. Quando a gente fala em influência espiritual, a tendência é você pensar em coisa negativa. A maioria das influências espirituais é para o bem. A grande maioria, 90% das influências espirituais ou mais, é para o bem. Uma minoria passa por obsessão espiritual. Quando muita gente diz o contrário. Não é obsessão espiritual você se zangar. Acha que a pessoa teve raiva. Só pode ter sido um espírito. Como assim? Ter raiva é um acontecimento natural de todo ser humano. Por que a gente vai acreditar isso a um espírito? Ou alguma atitude inadequada sua, algum erro, algum equívoco que você comete, só pode ter sido espírito. Espera aí, desencarnado. E você? Você acha que as influências só são para o mal? Você também erra. Nós somos pessoas factíveis de equívocos. Então não vamos acreditar tudo a espíritos desencarnados. A gente acha que a influência espiritual negativa provoca a irritabilidade de uma pessoa, o egoísmo de uma pessoa. Não. Naturalmente nós somos irritáveis, naturalmente nós somos egoístas, naturalmente nós somos orgulhosos, naturalmente nós somos vaidosos. Isso é do ser humano. A influência espiritual negativa, principalmente aquelas de longo curso, se dá por certas tendências que você tem, por cobranças de espíritos que não se satisfizeram com o mal que porventura você fez no passado. E aí, por culpa, por assumir essa culpa, você acaba aceitando a influência negativa. Mas a grande maioria são de espíritos familiares que querem o nosso bem. E às vezes, mesmo querendo bem, nos prejudicam, nos atrapalham, porque são familiares, não são obsessores, não estão ali para prejudicar. Vamos aceitar essas influências. Além disso, nós temos inspirações. Uma pessoa está inspirada,
uma pessoa está encantada, nem sempre isso é provocado por espíritos desencarnados. Uma inspiração é algo que vem de dentro de você. Você tem também suas qualidades, você também tem sua expertise, você também aprendeu muita coisa no passado. Então, uma inspiração, geralmente, na maioria dos casos, vem de dentro de você. Vem de capacidades, vem de competências e habilidades inconscientes. Mas quando se trata de uma intuição, já a intuição geralmente vem de fora. É alguém que lhe apresenta uma imagem, é alguém que lhe apresenta uma ideia que você não estava pensando. Isto é uma intuição. Então, enquanto a inspiração é própria, a intuição é algo que é sugerida, que vem de fora. Às vezes a intuição aparece no dia seguinte. Você tem um problema para resolver, você não encontra a solução. Dorme e quando acorda, ou durante o dia, você tem uma solução. Que pode ter sido dada a você durante o sono. Em contato com outros espíritos, você traz aquela resposta. Isso é uma intuição. Disse que aquele químico que intuiu o anel de benzeno, da molécula de benzeno, ele fez aquele formato esférico ou hexagonal da molécula de benzeno a partir de um sonho que ele teve. Ele sonhou com Ouroboros. E todo mundo sabe o que é Ouroboros. Quando ele sonhou com Ouroboros, ele trouxe a ideia da molécula. Sabem o que é Ouroboros, não sabem? Todo mundo? Se eu perguntar às crianças da creche o que é um Ouroboros, a criança sabe o que é. Alguém sabe? Sabe. Eu só vou lembrar. Ouroboros é aquela imagem da cobra engolindo o rabo. Aquilo chama-se Ouroboros. Então ele sonhou com Ouroboros, veio a molécula. Então, quando você dorme, você sai do corpo, mantém contato com outros espíritos, outras pessoas, explica o seu problema, traz a solução. Quando você acorda, vem no formato de imagens. Então, muitos sonhos são intuições, são revelações. Você acorda com aquela ideia e aí traz a solução. É um tipo de mediunidade? Existe a mediunidade intuitiva, que é a grande maioria de nós. Somos médiuns intuitivos. Os espíritos lançam uma imagem e nós captamos. Entra na nossa mente rapidamente, aparece. E você diz assim, tive uma ideia. Na verdade, alguém pode ter soprado essa ideia para você. Acostume-se que é isso, que é dessa maneira. Quantas vezes eu estou em trabalhos aqui e eu percebo, vocês é que estão no controle, né? Então façam, bora. Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer uma parceria espiritual. A nossa relação com os espíritos desencarnados deve ser uma relação de parceria. Porque tem coisas que eu sei que eles não sabem. Tem coisas que você sabe que quem desencarnou não sabe. Porque o fato de desencarnar não torna a pessoa mestre. Não torna a pessoa capaz de tudo. Então, você pode ter um conhecimento acima daqueles que já desencarnaram. Então tem que ser um trabalho de troca. Eu sei uma coisa, você sabe outra. Então vamos trabalhar juntos. Isto é a mediunidade. Quando é que você deve utilizar a mediunidade que você tem? No Espiritismo nós aprendemos que ela deve ser institucionalizada. A melhor maneira de você educar a sua mediunidade é estudando, desenvolvendo. Porém, ela é muito mais do que um instrumento para receber espíritos num centro espírita. É muito mais do que um instrumento para você psicografar mensagens e distribuir para as pessoas dos seus entes queridos. É muito mais do que um instrumento para você psicografar livros para os outros lerem. A mediunidade deve ser
naturalizada no dia a dia. Então, você tem um filho que passa por problemas ligados a drogas, por exemplo, e você quer ajudar seu filho. Você quer contribuir para que ele saia da dependência. Você quer fazer com que ele entenda que esse vício mata o tempo e dificulta o progresso dele. O que você pode fazer? Conversar com os espíritos em casa, mas não precisa incorporar nem arranjar um médium. Tem alguém aí? Me ajudem. Tem alguém aí especialista nisso? Como conversar? Como dialogar com meu filho? Como orientar? De que maneira? Busque esse contato. Mas ao invés de fazer assim, geralmente você faz uma oração, pede a Deus uma ajuda. Pede a alguém que cure seu filho. Pede uma mágica. Que tal conversar com espíritos num diálogo fraterno para encontrar uma forma de você aprender a lidar com aquilo e não apenas para que aquilo se solucione. São esses diálogos. Então, eu vou conversar com uma pessoa. Eu sei que o diálogo vai ser difícil. Eu conheço a pessoa. Sei a forma de pensar. Então, eu vou esperar. Eu vou conversar com os espíritos. Como é que eu faço? Qual é a estratégia? Começo falando de quê? Qual o tom? Essa maneira de dialogar é como usar a mediunidade no dia a dia. Não só para os diálogos com pessoas. Preciso me concentrar. Preciso focar num objetivo. Tenho uma tarefa a fazer. Tenho que estudar para um concurso. Vou usar minha mediunidade. Como? Primeiro eu vou pedir a quem vive na minha casa, espíritos, eu tenho um horário de estudo. Não me acionem, não venham conversar comigo. Não precisa me intuir, eu preciso me concentrar. E para me concentrar, eu preciso de silêncio. Então, fique lá na sala, deixa eu aqui estudando. Se é na sala, vá lá para o quarto de meu pai, de minha mãe, vá lá para a cozinha, mas eu preciso estudar. Então, comece a educar quem habita a sua casa, porque tem muito espírito mal educado também, mal educado inconveniente. Fica ali, e você querendo paz para um objetivo, não é paz interior não, querendo paz para um objetivo, e tem gente ali, você dá uma saída, vai no shopping, olha, vai para casa da vizinha, vai ver a vida dos outros, porque eu preciso tranquilidade. Além disso, eu preciso estudar. Vocês conhecem alguém aí, especialista nessa matéria, que possa me dar uma orientação? Chame aí e convide. Se você merecer, você terá. Se você não merecer, você não terá. Então, dialogue com os espíritos. Chega de medo de desencarnado. É gente. São pessoas. Vamos tirar essa cultura arraigada há séculos, talvez há milênios, de medo de espíritos. São pessoas. Mas ainda, você vai caminhar. Hoje mesmo eu disse a um paciente meu, ele mora em Berlim. Eu disse a ele, fulano, o que é que você faz antes de você acordar? Que hora você acorda? Ele disse a hora que ele acordava. 8 horas da manhã. Isso é hora de acordar, rapaz? 8 horas da manhã? Mas não, eu vou dormir tarde. Não importa, você vai acordar cedo. Você vai caminhar. E nessa caminhada, converse com os espíritos que lhe acompanham. Como assim? Tem espírito que me acompanha? Claro, aí na sua casa tem gente. Ele mora sozinho. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Disse, não adianta olhar. Você vai sentir. A partir de hoje você vai sentir. E para que não fique o tempo todo eles aí dentro do seu apartamento, saia e vá caminhar para que eles também arejem a sua mente,
tragam bons pensamentos para você, não fique enfurnado aí. Então, convide os espíritos também para exercício, para ir a uma academia, para conversar, para viver uma vida natural e não ficar em casa transmitindo pensamentos derrotistas. Porque tem gente que só pensa coisa ruim. Desencarnou e tem medo de morrer. Desencarnado. Sabe que está desencarnado, mas acha, por uma crença absurda, de que pode acontecer um juízo final. Esses dias eu recebi hoje eu recebi de um amigo meu, uma mensagem de um médium, que diz que vai ter uma tsunami a partir do dia, sei lá, o dia 22 ou 22, obsidiado, mal influenciado. E ele escolheu as cidades onde o negócio ia acontecer. Eu já pensei na minha casa, aqui, ele botou Salvador, eu digo, botou Salvador, nem para ele botar outra cidade. Não, podia botar outra cidade. Feira de Santana, para que Salvador? Botar a feira, né? Alagoinhas, né? Salvador. Obsessão, fascinação. Olha como as pessoas usam a mediunidade de uma forma arcaica para impressionar. Para fazer com que você tenha medo. Fique acreditando que aquilo vai acontecer. A tsunami. É o tsunami ou a tsunami? É a, né? É o ou é a? Não sei. É o tsunami? Eu estou falando de a tsunami. Mas não importa. Aquele negócio que a água vem. Já aconteceu. Acontece todos os dias. A grande tsunami que vem é aquela que diz assim, ó, você um dia vai sair desse corpo. Um dia, hoje, amanhã, vai sair desse corpo. Acostume-se com essa ideia, porque o ciclo da vida compreende deixar o corpo. Então, não precisa se preocupar. Faça um bom plano de saúde, deixe dinheiro para o funeral, para não dar trabalho às pessoas. E pronto. E viva a sua vida. Viva a vida. A vida tem que ser vivida. E não você se preocupar com a morte, porque ela vem. Não fique preocupado para onde você vai. Essa minha amiga dos Estados Unidos hoje, ela dizendo, Adenal, em 2008 você me disse uma coisa que eu não me esqueço. Isso o que foi? Eu não me lembro o que eu disse ontem, quanto mais 2008. 2008 eu disse para você que eu tinha medo da morte, porque eu achava que eu poderia desencarnar e ir para um buraco e de lá não conseguir sair. Você acha que eu vou para um buraco? E eu disse a ela me lembrou, eu não me lembrei também não, ela me lembrou que eu disse o seguinte, criatura, se você desencarnar e for para um buraco, o que é que você faria agora se você estivesse num buraco? Primeiro, de que tamanho é o buraco que você imagina? Como é? Descreva para mim. E ela foi dizendo na época, em 2008. E ela disse, Adenauer, eu procuraria sair dali. Então, considere assim. Onde quer que você vá, depois da morte, você vai procurar um jeito. Há uma saída, há uma solução. Por que a ansiedade de ficar pré-julgando sua situação depois da morte? São quase 30 bilhões de espíritos no planeta Terra, humanos. Esse povo todo, disse eu ela, esse povo todo, depois que desencarna, tem onde ficar. Não cabe todo mundo num buraco, deixa de ser um buraco, não é? Se está todo mundo ali, o negócio é muito grande, não é mais um buraco. Então, não se preocupe. Ah, mas se eu for para um umbral, você já pensou tanta gente no umbral, passa a ser a realidade de todo mundo. Eu mesmo, se desencarnar e for para um lugar escuro, eu vou procurar um celular que tenha lanterna. Vou procurar um lugar para iluminar aquilo. Se tiver sujo, vou limpar. Se tiver alguma coisa no meio do caminho ali,
eu vou procurar tirar. E se tiver gente gritando, eu vou lá saber por que está gritando. Se tiver gente chorando, eu vou lá para entender por que está chorando. Criatura, não antecipe o que você poderá lidar naturalmente. Ah, mas eu queria ir para um lugar bonito. Eu não sei se eu quero um lugar bonito, sabe? Que adianta você estar num lugar bonito e começar a ver que tem um vazio. Tem um vazio. O outro chega para mim, Adenauer, eu quero encontrar a espiritualidade. A primeira coisa que eu fiz foi me separar. Ele se atirou no passarinho errado. Né? Você quer se espiritualizar, você se separa? Como assim? O problema era seu casamento ou era a espiritualidade? Se era seu casamento, vai resolver. Espiritualidade, você não tem condições de ficar sozinho. Porque se você se separa, você já deve ter arranjado outro. Ele disse, foi. Você está vendo? Não é seu casamento que impede sua espiritualidade, é você. Nós precisamos naturalizar o futuro como algo que qualquer que seja, nós vamos resolver. Seja tsunami, seja terremoto, seja guerra. Ah, vai acontecer a terceira guerra mundial. Sim, o espírito não morre. Pode destruir o planeta, a gente vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Porque não mata o espírito. Pode matar o corpo. Dizimou a humanidade. 30 bilhões de desencarnados vão sair procurando um lugar para viver. Todo mundo. Faz caravana, né? Faz caravana. Quem quer ir para Marte? A gente vai sair procurando. Não tenham medo do futuro, da morte, do que quer que seja, porque o espírito é imortal. Então pode vir tsunami, pode vir o que for, que a gente resolve. Nós resolvemos. O espírito resolve. Naturalize a mediunidade. Por quê? Porque nós temos companhias espirituais naturais. Pessoas. Quer selecionar as companhias espirituais? É fácil. Muito fácil. Quem é que anda comigo? Olhe bem. Quem anda comigo? Vou para o centro espírita umas 4 vezes na semana. Tem quem aguenta? Não aguenta. Não aguenta. É chato, né? Está ali, toda quinta-feira fazendo palestra. Quem aguenta? Uma vez por mês fazendo palestra na quarta, uma vez por mês na sexta, uma vez por mês no sábado. Um seminário a cada 3 meses. Qual é o espírito desencarnado, desocupado, que aguenta a companhia dessa? Não aguenta. Pensamento voltado para o trabalho como profissional e o trabalho espiritual. Quem aguenta? Não aguenta. Se você quer tomar uma, não vai conseguir encostar em mim. Não tem uma, não tem 2, não tem 3, não dá. É outra pegada. Então, selecione suas companhias por quem você é. Quem você é, dita as suas companhias. Só tem um detalhe. Ande com você. Andar com você já estabeleceu a sua melhor companhia. Eu ando comigo, eu não ando com você. Eu não ando com o outro, eu ando comigo, que é a melhor companhia. A melhor companhia. Eu ontem estava tão apaixonado por mim mesmo que eu botei uma música de Roberto Carlos. Está apaixonado. É porque vocês não andam comigo para saber como eu sou uma pessoa apaixonante. É sério. Eu quero que vocês sejam assim. Se tornem uma pessoa apaixonante. Porque você leva a sério a sua vida. E levar a sério não é ser sisudo. É flexibilidade psíquica. Foco em objetivos. Interesses espirituais bem definidos. Então, só pode ser uma pessoa apaixonante. Eu vejo no meu consultório quantas pessoas apaixonantes eu atendo e que elas não sabem. Ficam se preocupando com detalhe na encarnação, com bobagem,
com assuntos que podem ser resolvidos sumariamente. E são pessoas apaixonantes, são pessoas fantásticas, são espíritos que já poderiam estar num outro estágio de desenvolvimento, mas fica ali no detalhe. Fica ali incomodado porque alguém não lhe elogiou. Olha, Adenauer, por que todo mundo te admira, mas minha mulher não me admira? Grande coisa. Ela não lhe admira porque você tem uma parte de você sombria e ela enxerga. Que bom que você tem alguém que mostra o seu lado sombrio. Como assim? Poxa, fulano, você pensa que você é só bom, é só bem? Você tem um lado negativo, ruim. Ah, mas eu não mostro isso. O que é que mulher não vê? Me diga, o que é que não vê? Vê tudo. Você acha que ela não nota que você é uma fachada? Nota sim. E ela quer que você entenda isso. Não. Nós precisamos naturalizar a relação com o espiritual. Nós precisamos nos enxergar espíritos. Esta pessoa maravilhosa que nós somos, que você é. E que a cultura impede, dificulta, e que o passado vem para o presente. Não olhe para trás. Tá bom, eu fiz, prejudiquei e tal, mas foi lá atrás. Agora é diferente. Se reinvente, recomece, faça de uma forma diferente. Não fique olhando para trás. Ah, mas Adriano, você não sabe como eu sou uma pessoa ruim. Sei sim, porque todo ser humano é. Você não é essa exclusividade toda, não. Todo mundo tem seu lado negativo. Todo ser humano nasceu para ser feliz. Você também pode. Mediunidade é a faculdade do espírito, não é do espírita. Não confunda mediunidade com mandato mediúnico. Tem médiuns, espíritos que vieram com aquela responsabilidade. É diferente. Vieram com aquela responsabilidade. Tem uma responsabilidade muito grande com a divulgação do espiritismo. Nós outros somos pessoas que temos a mediunidade natural. Use. Se você não usar, está desprezando. É como o passarinho ficar andando, guardando as asas. Tem que voar. E a mediunidade se assemelha às asas dos passarinhos. Serve para a gente voar e encontrar outras dimensões existenciais. Muita paz.